Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 48 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amadée de Margerie. E vimos ontem uma pequena rusga que São Francisco de Sales teve com o Senado de Saboia, que era o país em que ele vivia, né, na época, por causa da firmeza do bispo de Genebra, né? E agora, continuando a leitura, diz aqui o nosso biógrafo: 6 anos mais tarde, não sabemos a que propósito ou sob qual pretexto, o Senado renovou suas ameaças, tomando uma atitude ostensivamente ofensiva à dignidade episcopal. O bispo energicamente pediu justiça à autoridade soberana e o Senado teve que lhe apresentar as devidas desculpas. Uma vez, porém, que o bispo obteve as satisfações de direito, Francisco, seguindo os impulsos do coração, aproveitou a primeira oportunidade para prestar assinalado serviço ao senador que o atacara com mais veemência. O rumor das armas não intimidou esta alma intrépida, do mesmo modo que as ameaças dos legistas não conseguiram abater a firmeza do bispo. Em 1616, durante a guerra que o Duque de Saboia, auxiliado pela França, moveu contra o Duque de Mantua, sustentado pela Espanha por causa de Monferrato, houve uma ocasião em que o Duque de Nemours, que seguia o partido espanhol, veio sitiar Annecy, com um exército composto com sua maioria de huguenotes, protestantes, né? Foram dizer ao bispo, abre aspas, Monsenhor, ocultai-vos, fugi. É a vós, principalmente, que essa gente procura. E o bispo respondeu, não, meus filhos, eu não me ocultarei, não fugirei, não me apartarei de vós. Não penso que me queiram maior mal que aos outros. Se for necessário, sofrerei convosco. Com a graça de Deus, cumprirei sempre o meu dever. Quando o sino chamar para as vésperas, irei. Se tiver negócios a tratar, tratá-los-ei. Se tomarem a cidade de assalto, ficarei entre as mãos da providência. Nada, porém, de mal vos acontecerá. Fecha aspas para o bispo. De fato, 3 dias depois, retiraram-se as forças do Duque de Nemours. Coisa alguma escapava à solicitude incansável desse pastor de almas. Fazia frequentes e prolongadas visitas pastorais, empreendidas e realizadas através de 1000 dificuldades, em uma região de montanhas quase inacessíveis, sem levar em conta a delicadeza de sua saúde. Espalhava por toda parte a luz de sua palavra inspirada, o perfume de suas acrisoladas virtudes e a atração irresistível de sua bondade comunicativa. Procurava remediar a todos os males
e curar todas as misérias. A reforma dos conventos, a reconciliação de inimigos, a conversão dos pecadores obstinados, a fundação de escolas e colégios e a consolidação dos costumes cristãos tomavam todo o tempo do Santo Bispo. Então aqui nós vemos muito geralmente, né, descrito as atividades que ele fazia, né, como um bom bispo para a sua região, né. Ele tinha várias ordens religiosas na região dele, né. Então, reforma dos conventos, reconciliação dos inimigos. O bispo agia nesse caso como um membro do judiciário que hoje resolve litígios, né? Litígios, né? A conversão dos pecadores obstinados. Então isso é função dos padres, né? Mas ele tomava a si essa função, né? A fundação de escolas e colégios, né? E a consolidação dos costumes cristãos tomava todo o tempo do Santo Bispo, além das suas orações, né? Além das suas orações. Isso aqui são atividades externas, né? Fundou a Academia Florimontana, a que deu o nome Encantador, e os Sábios Estatutos. Tudo isso sem que faltasse aos seus deveres na administração cuidadosa e habitual da diocese ou interrompesse a direção constante de muitas almas. Nós vamos ver essa atividade de diretor espiritual com mais detalhes, porque isso foi uma das grandes obras dele, nesse livro ainda, e depois no outro livro que leremos sobre São Francisco de Sales, diretor de almas, né? Então, sem que interrompesse a direção constante de muitas almas que em Annecy constituíam seu rebanho predileto, acessível a quantos lhe solicitassem conselhos e luzes, sobrecarregava de trabalhos a sua existência. O que acabamos de enumerar constitui apenas um dos aspectos desse prodigioso apostolado. Não falamos dos numerosos sermões de Advento e Quaresma, que pregava todos os anos, ora nas mais humildes e pequenas cidades de sua diocese, ora nas grandes cidades da França, a convite, né? Em Grenoble, Dijon e Paris, onde esteve em 1618 em companhia do cardeal da Saboia. Durante um ano de sua permanência na metrópole francesa, pregou, ele ficou então um ano em Paris, né? Pregou 365 vezes, ou seja, todos os dias. Não citamos a imensa correspondência epistolar, verdadeira fonte de água fresca e pura, em que no decorrer de 20 anos, muitas almas encontraram a luz, o consolo, a paz e a inspiração das mais altas virtudes. Então, hoje hoje já existe, né, por causa da tecnologia, né, alguns padres que fazem direção espiritual à distância, né, via internet, e-mail, Skype, né? É possível acessar alguns bons padres por esse meio. Pois bem, São Francisco de Sales
dava direção espiritual à distância. E é muito interessante essa parte da vida dele, porque ele registrou, né, em suas cartas os seus conselhos, né? Assim também acontecia na antiguidade. Santo Agostinho também escreveu cartas e mais cartas de direção espiritual para muitas pessoas, né? E com muitos outros santos, né? Então, direção espiritual à distância existe sempre na igreja, né? Sempre existiu, né? Deixamos voluntariamente em silêncio o grande escritor de fama universal e que ocupa lugar de destaque na literatura francesa de seu século. Veja, São Francisco de Sales era um grande escritor literário, inclusive. Nós podemos perceber isso quando a gente lê a obra dele, né? Filoteia, que é uma obra absolutamente extraordinária, e o Tratado de Amor a Deus, né? Também, que é uma peça literária, né? De valor, né? Finalmente, ainda não dissemos uma palavra sobre sua obra predileta. Obra que ainda em nossos dias retrata o seu espírito. Obra na qual Deus pôs em seu caminho e debaixo de sua direção uma alma digna de sua obra. Essa elaborada na oração, na reflexão e no perfeito abandono à vontade divina. Compreende-se evidentemente que aludimos à ordem da Visitação e à Santa Chantal. Com firmeza de ânimo e sabedoria, fundou essa instituição religiosa, que ele mesmo acompanhou com tanta solicitude. Desde os humildes começos, seguiu o desenvolvimento e ainda hoje, do alto dos céus, protege e abençoa. Esses assuntos serão tratados separadamente em nosso estudo sobre São Francisco de Sales. Indicamo-los apenas aqui de passagem, para dar uma ideia da imensa operosidade que, sem prejuízo algum de seus deveres de Estado, soube o mesmo desenvolver durante uma vida que terminou no limiar da velhice. Eis-nos chegados à tarde esplendorosa desse belo dia. Antes, porém, diremos uma palavra em memória e honra da senhora de Boisy, a mamãezinha dele, né? Embora só ligeiramente tenhamos falado dessa mãe cristã, pode-se bem avaliar a parte que teve na primeira formação de seu filho e com que grandeza de ânimo aceitou os desígnios providenciais sobre o mesmo e como se colocou com todos de sua casa, sob a paternidade espiritual de seu querido filho, que a amava com estranhável afeto. Deus lhe concedeu a graça de pressentir a aproximação da morte, que nada pressagiava tão cedo, e de se preparar, em plena posse de si mesma, por um retiro espiritual de um mês, feito com um fervor admirável, sob a direção de seu filho. Em seguida, retornou ao castelo de Sales. Cederemos agora a palavra ao próprio filho, porque nenhum discurso poderá igualar a beleza singela dessa narração. Minha mãe retirou-se para Touraine na quarta-feira de cinzas. Lá se confessou
e comungou com muito fervor, ouviu 3 missas e assistiu às vésperas. Eu vou fazer aqui uma interrupção do São Francisco de Sales para explicar para vocês o seguinte. Antigamente, antes de Pio XII, não havia missa à noite. Não havia missa a partir do meio-dia. Tá certo? Só havia missa pela manhã. Né? Por causa do jejum eucarístico. Tá certo? Então, as pessoas se levantavam em jejum e a missa e comungavam. Tá certo? Esse era o... Até 1957, se não me engano, quando o Pio XII reduziu o jejum eucarístico para 3 horas apenas, tá? Então não vou comentar nada sobre isso, mas só para colocar para vocês que o grande ritual da noite na igreja era as vésperas, tá certo? Então as vésperas era o término do dia para o católico de missa diária, né? Então ia ser a missa de manhã. Então, por exemplo, várias pessoas, né? Ou muitos católicos, vamos dizer assim, tinham o hábito da missa diária. Ia à missa pela manhã e da missa ia para os seus afazeres, né? Essa era uma prática comum na igreja. E, por exemplo, o Gustavo Corsão era um católico de missa diária, e vários outros católicos brasileiros tinham essa prática, né? Em outros países também, enfim. Então, eu vou recomeçar aqui só porque eu interrompi São Francisco de Sales. Isso não é uma boa coisa de fazer, né? Então, minha mãe retirou-se para Torrém na quarta-feira de cinzas, lá se confessou e comungou com muito fervor, ouviu 3 missas e assistiu às vésperas. De noite, deitada no leito, não conseguindo conciliar o sono, pediu à sua dama de companhia que ele lesse 3 capítulos da Introdução à Vida Devota, obra do seu filho, né, São Francisco de Sales, para se entreter com bons pensamentos, e tomou a resolução de continuar a leitura no dia seguinte. Mas Deus contentou-se com a sua boa vontade, dispôs de outro modo, pois, na manhã seguinte, ao levantar-se, a boa senhora caiu inanimada, como morta. Avisaram-me imediatamente e vim acompanhado do médico. À minha chegada, prostrada e com o olhar embaçado, como estava, acariciou-me com ternura e disse: disse ao São Francisco de Sales, né? Este é meu filho e também é meu pai. Beijou-me, apertou-me em seus braços, tendo primeiro osculado a minha mão. Continuou nesse estado de prostração quase 2 dias e meio, depois dos quais não conseguiram mais despertá-la. A 1ª de março entregou sua alma a Deus, Nosso Senhor, docemente, suavemente, com uma placidez e uma beleza de expressão, como talvez nunca tivera, sendo essa uma das mortes mais belas que tenho assistido. Em suma, devo ainda acrescentar que tive coragem para lhe fechar os olhos e a boca e dar-lhe o último beijo de paz no momento de seu trânsito. Feito isto, o coração dilatou-se e chorei tanto sobre essa boa mãe como nunca havia chorado desde
desde que pertenço à igreja. Então, isso aqui é um relato tocante, né, de um filho, né, que vê a mãe morrer santamente e que certamente sentiu, né, que ele próprio tinha uma participação muito importante nessa morte, né? Este é o meu filho e também é meu pai. Então, voltando ao biógrafo, entre a morte da mãe e a do filho, 12 anos mais tarde, Deus quis que houvesse a semelhança da segunda ser prevista, como fora a primeira. Os últimos meses que Francisco passou em Annecy foram meses de despedidas e de regularização dos negócios da diocese. Então, São Francisco, como a mãe, previu a própria morte, né? Queria que seu irmão, o bispo de Calcedônia, recentemente nomeado seu coadjutor, encontrasse tudo em perfeita ordem. Apesar de sentir a saúde profundamente abalada, não hesitou um instante em atender o convite do Duque de Saboia, que ia a Avignon para saudar Luís XIII, vencedor dos huguenotes. Esperava alcançar do novo monarca medidas favoráveis à religião católica na parte francesa de sua diocese. A diocese de São Francisco de Sales também alcançava o território francês. Por isso ele tinha tanto contato e ia tantas vezes às cidades francesas. Né? Ele era muito querido. Né? A viagem esgotou-lhe as poucas forças que ainda lhe restavam, porque foi sempre o que costumava ser: tudo para todos, e soube levar, em meio das pompas da corte, uma vida pobre e mortificada. Não lembra que o bispo ele tinha sua própria corte e, como soberano de uma corte, tinha contato com todas as cortes da nobreza, né, da sua região e da sua época. Né? Então, em meio às pompas da corte, do próprio São Francisco e das outras cortes, né, soube levar uma vida pobre e mortificada. Havia um mês que estava em Lyon, de onde contava transportar-se para Saboia, quando em 27 de dezembro de 1622 foi atacado de uma apoplexia. Na última enfermidade, conservou o pleno uso das faculdades mentais e da palavra, suportando sem a menor queixa o tratamento doloroso que os médicos empregaram, na esperança de salvar-lhe ou ao menos prolongar-lhe a existência. Servindo-se frequentemente da língua latina das Escrituras, das Sagradas Escrituras, encontrava nos livros santos palavras delicadas e expressões afetuosas para dirigir a todos que o rodeavam. Para consigo mesmo, tinha apenas expressões de profunda humildade, unidas, porém, a uma confiança serena e ilimitada na misericórdia divina. Depois, sentindo que o fim se aproximava, toda sua alma mergulhou em um profundo repouso, no sentimento da expectativa afetuosa que ele tão bem escreveu no Tratado do Amor de Deus. Recitou esses versículos do Salmo: Expectam expectavi Dominum, et intendit mihi, et auxaudivit preces mea, et eduxit me delaco miseriae.
Esperei no Senhor, e Ele ouviu a minha oração, e me arrancou do abismo de misérias. Ou advesperasti, et inclinata est iam dies. Vem a noite e o dia já declina. Pronunciou o santo nome de Jesus e ficou em silêncio. Expirou placidamente na ocasião em que os presentes invocavam os santos inocentes. Vede, nada mais simples do que essa morte. Nada que tenha menos a aparência de uma crise. Há nisso uma beleza sublime. Quando a vida foi perturbada e desviada de seu fim último, é preciso que a morte tome o caráter de uma reação violenta, ou pelo menos o de um esforço doloroso e enérgico, para reencontrar o caminho direito e fazer, na 1/10 hora, todo o trabalho até então negligenciado. Quando, porém, a vida foi o que acabamos de expor, a morte, que esta mesma vida preparou, é tanto mais bela quanto mais se lhe assemelha. Ela a continua e completa. O último instante terrestre está em duplo e perfeito acordo com a vida do passado e a recompensa futura da eternidade. Então nós acabamos aqui a primeira parte, né, dessa biografia, que traça, digamos assim, de forma geral, com alguns detalhes, mas poucos, sobre a vida do São Francisco, sobre a vocação, sobre a luta para seguir a vocação, sobre o êxito que ele teve na conversão dos calvinistas em Genebra, o próprio bispado toca em alguma coisa importante que ele vai escrever depois, que é a sua outra grande obra, né? Porque nessa primeira parte o foco foi na conversão dos calvinistas, mas a sua grande obra de direção espiritual e de fundador de uma ordem religiosa, não é? E essa ordem religiosa nos dará, né, só antecipando, 100 anos depois, algo em 100 anos, em torno de 100 anos depois, no século seguinte, né, nasce na sua ordem, quer dizer, entra na sua ordem, floresce na sua ordem, a Santa do Sagrado Coração de Jesus, né? E a Santa Margarida Maria Alacoque, né? E se nós formos ler atentamente a vida dessa santa, nós vamos ver que tanto São Francisco de Sales quanto a Santa Chantal, depois nós vamos ver quem é a Santa Chantal na vida de São Francisco, aparecem frequentemente para Santa Margarida Maria Alacoque, consolando-a, ensinando-a, estimulando-a na sua vida religiosa, né? Mas a grande flor, né, dessa ordem da visitação e a grande obra dessa ordem da visitação para o mundo se concentrou em Santa Margarida Maria Alacoque, que além de estabelecer a devoção do Sagrado Coração publicamente,
porque na ordem essa devoção já existia, né? Ela fez aquele alerta a Luís XIV, né? Para salvar a monarquia francesa da Revolução Francesa, que ocorreria 100 anos depois de Santa Margarida ter avisado ao rei das condições de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então veja que São Francisco de Sales, ele é uma figura central, né, para a devoção do Sagrado Coração de Jesus, e também uma figura central em toda a questão envolvendo o pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois o desatar da Revolução Francesa. Então, segunda parte, né? A segunda parte tem o título O Segredo da Santidade, né? Acompanhamos São Francisco de Sales por entre as provações constantes, as empresas difíceis, os trabalhos inúmeros e os resultados magníficos de seu extraordinário apostolado. Admiramos-lhe a serenidade inalterável em meio a todas as agitações da vida, a igualdade de ânimo entre as provações e a paciência imperturbável nas contrariedades e nos acontecimentos adversos. A narração pura e simples dos fatos é suficiente para comprovar que a harmonia e o equilíbrio são os traços mais salientes dessa vida e desse caráter. Nada destoante, nada fora das medidas. Nenhum lado se desenvolve à custa do outro. A doçura não se confunde com a força. A condescendência e a paciência não se misturam com o zelo. A simplicidade não perturba a prudência. Virtudes que, aparentemente, se excluem no comum dos homens. Nele, não só se acham de acordo, mas se fortalecem e se desenvolvem umas pelas outras. Isso acontece com muitos santos, né? Virtudes que são aparentemente conflitantes nos homens comuns, não é? São maravilhosamente, tem um maravilhoso acordo na vida dos santos, né? Inclusive esse aspecto é muito o Gustavo Corsão tem um texto sobre Santa Catarina de Sena, um texto maravilhoso, vocês podem encontrar ele no site da Permanência, em que ele, falando da santa, ele aborda esse problema aqui, quer dizer, que como que virtudes aparentemente contrastantes conseguem conviver na alma de um santo, né? É porque nós vemos aqui o que chama atenção ao biógrafo. Então, capítulo 1. Há um segredo na vida de São Francisco de Sales. Só o descobriremos se penetrarmos primeiro no íntimo desta alma, até chegarmos à raiz e à seiva, que produziram flores tão belas e frutos tão delicados. É preciso procurar o fogo central, que revelou sua chama e seu calor por meio de raios tão poderosos e tão suaves. O estudo biográfico exige, portanto, como complemento, um estudo psicológico. A biografia mostra-nos o efeito e por este nos faz pressentir a causa. A psicologia vai dar-nos diretamente essa causa e terminará fazendo-nos conhecer o homem. A beleza moral desse espetáculo deve bastar para atrair-nos. A lição prática dele se retira sem esforço, torna-o singularmente instrutivo e, expondo antecipadamente
o nosso modo de pensar, os espíritos retos e os corações nobres aí encontrarão, inspirados pela crença em Deus, uma demonstração peremptória da divindade do cristianismo, tal como a Igreja o conserva em toda a sua plenitude. É o próprio santo biografado que, em primeiro lugar, perguntaremos este segredo. Em seguida, de preferência a qualquer outro, consultaremos o testemunho incomparável de Santa Joana Francisca de Chantal, de quem, felizmente, temos o depoimento jurídico. Ninguém melhor do que essa santa penetrou na alma deste santo. Guiada por ele durante uma direção espiritual de 19 anos, ascendeu aos mais altos cimos da perfeição. Constantemente o teve a seu lado e diante de si, nesse roteiro sublime. Santa Chantal, semelhante a uma grande artista, analisou com piedosa curiosidade todos os aspectos interiores desse espírito, que produziu em sua vida efeitos tão magníficos e tão arrebatadores. Santa Chantal é uma das místicas mais extraordinárias que a Igreja já teve, né? Esta alma de Escol mergulhou profundamente no íntimo de São Francisco de Sales. Foi iluminada por sua luz, pela sua luz, e aqueceu-se ao seu calor. Guardou finalmente em uma inteligência que tudo compreendia e em um coração que de nada se esquecia as recordações pessoais acumuladas durante um longo período. A impressão do conjunto, no qual só um olhar abrangia a unidade e a grandeza dessa vida. Conservou a memória dos acontecimentos pequenos e obscuros, e as palavras que jorram do coração e o revelam. Recolheu as santas confidências sobre o passado, as atitudes assumidas ora em face dos sofrimentos, que experimenta a força e a doçura, ora diante dos triunfos, que provam a humildade e o desprezo de si próprio. 5 anos depois da morte de seu bem-aventurado pai, quando começou o longo processo de sua canonização, foi ela chamada à presença dos comissários da Santa Sé, e prestou seu depoimento em 14 sessões consecutivas. Falou sob juramento, artigo por artigo, na ordem que a interrogavam, distinguindo escrupulosamente o que era de seu conhecimento direto do que houvera sabido por intermediários. Exprimiu-se sobre todos os pontos com uma precisão e uma simplicidade que transportam involuntariamente o leitor à família de magistrados de que ela descendia. Ajuntando a esses documentos de primeira ordem, que consta de 154 páginas, com a sua carta admirável sobre as virtudes do bispo de Genebra, carta escrita com a mais ampla liberdade, 18 meses depois da morte deste, teremos ante os olhos a mais fiel e a mais autêntica imagem que uma alma piedosa pode apresentar de outra alma. Deixaremos, pois, falar primeiro São Francisco de Sales, como se tratasse de um estudo psicológico. Interroguemo-lo sobre o que dá à vida moral sua direção e seu valor, bons ou maus. O santo responde-nos no mais importante e meditado de seus livros. Então aqui são palavras de São Francisco, né? A vontade governa todas as outras faculdades do espírito humano. O mais importante livro é o Tratado do Amor a Deus, né? A vontade governa todas as outras faculdades do espírito humano, mas ela é governada pelo amor, que a torna tal qual é. A vontade, sem dúvida, é que rege o amor, contanto que não ame senão o que quer amar, e dentre vários amores que se lhe apresentem, pode apegar-se àquele que bem lhe parece.
Escolhe à vontade, mas quando abraça algum, este, enquanto existe nela, aí reina. E a vontade toma as qualidades do amor que esposa. Essas são as palavras do santo. É impossível uma visão mais clara da vida moral. Impossível melhor harmonizar os dois grandes testemunhos que nos dá nossa consciência. Um nos diz que somos livres e responsáveis pelos nossos atos. O outro nos ensina que é o amor que impulsiona a nossa vontade. É o amor que torna a vida e a própria vontade nobres ou vis, conforme o objeto a que ela se apega. Acrescentaremos, isso aqui está muito. Esse texto dele, no geral, é tomista na sua fonte, né? Acrescentaremos que, se a vontade não sabe fazer a escolha entre os amores que a disputam, se oscila entre eles ou passa de um para o outro, em alternativas de ascensão ou descensão, a vida torna-se falha de unidade e de continuidade, faltando um foco central que a ilumine. Existirão diversos focos, mas que não estarão ligados entre si ou subordinados uns aos outros. Neste caso, a vida oferece o espetáculo da anarquia e da guerra civil. Desenvolve-se ao ocaso em um labirinto de contradições e de inconsequências. A direção torna-se hesitante como a de um exército que várias vezes em uma campanha tenha recebido o novo general em chefe, que antes de mais nada se tenha empenhado em desfazer por completo tudo o que o seu antecessor haja iniciado. A vida de São Francisco de Sales não apresenta nenhum traço de semelhantes incoerências e de semelhantes contradições. Prossegue e se desdobra, seguindo um plano visivelmente uniforme, de acordo com uma unidade de direção e finalidade, que pressupõe que revelam uma unidade de princípio. Todo o segredo consiste em descobrir qual seja este princípio. Será mesmo um segredo? Será que esse princípio, ao mesmo tempo que atua nas profundezas ocultas de sua vida interior, não se revela em todo o conjunto e nos pormenores de seus atos, ainda que só o olhemos exteriormente? Retomemos o livro e continuaremos a citação. Abre aspas. Ora, entre todos os amores, o de Deus tem a primazia e de tal modo a autoridade para impor preceitos está unida inseparavelmente e é própria à sua natureza, que, se ele não é soberano, incontinente cessa de existir e perece. Então, se o amor de Deus não for soberano como direção da nossa vontade, ele cessa de existir e perece. Fecha aspas para São Francisco. Depois da transcrição destas linhas, podemos dar o título da obra, a obra fundamental, né? O Tratado do Amor de Deus. Não há outro mistério além deste. Explica todo o íntimo dessa alma e todo o exterior dessa existência. Sem ele, o interior e o exterior permaneceriam inexplicáveis e nem sequer teriam sido possíveis. Então, essa escolha da vontade que governa todas as outras faculdades do espírito, né, no caso de São Francisco de Sales, essa escolha caiu no amor de Deus. Nenhum outro amor reinou na alma desse santo, né? E por isso ele teve a paciência, a competência, a iluminação de escrever esse grande livro, né? Porque ele sabia o que significava
uma vontade dilacerada entre amores. Ele sabia o que aconteceria com o amor de Deus numa alma dilacerada entre amores que não tinham nada a ver com Deus, né? E por isso ele fez essa obra, né? E nos deixou essa obra. Então, aqui termina o primeiro capítulo da segunda parte, né? Que ele vai analisar aqui a santidade de Francisco de Sales, né? Através dos depoimentos de Santa Chantal e através também da análise, né? Do livro que ele escreveu sobre o amor de Deus, tá certo? Então vamos terminar aqui, nós estamos na página 60. Acabamos de ler a página 60, né? E segunda-feira, se Deus quiser, nós começaremos o capítulo 2 na página 61. Né? Então, abro aqui para vocês fazerem suas observações e suas perguntas sobre a leitura de hoje. Tudo bom? Salve Maria! Da mãe do... Desculpe. Eu perdi um pouco porque travou aqui meu computador. Recomece, por favor. Sim. O senhor leu sobre um trecho ali falando sobre a mãe de São Francisco de Sales. E a gente se lembra das outras leituras, das outras mães dos santos, né? E a gente vê também, inclusive, um ponto comum em bons religiosos, bons padres, o tipo de mãe que eles tiveram é mais ou menos o mesmo. São mães santas, são mães cristãs, são mães que dão exemplo de piedade, de misericórdia. Então, justamente essas características marcam esses filhos, né? E eles são criados justamente com esse objetivo também, né? De adquirir essas virtudes também. Então, ser um filho à imagem e semelhança da mãe. Que não tem nada, muitas vezes, a ver com muitas das nossas mães atuais, né? As mães, muitas vezes, ausentes, ou então tiranas, né? Ou excessivamente condescendentes. Um bando de criptofeministas que nem sabem que são feministas, né? Estão mais comprometidas com ideologias mesmo do que com a religião. E o tanto que os filhos dessas mães muitas vezes crescem, a gente vê, principalmente nas gerações mais novas, a gente vê em sala de aula, vê no convívio com o pessoal mais novo, né? A quantidade de gente mimada, justamente pelo excesso de condescendência, gente sem piedade, sem misericórdia, justamente por falta desse calor humano maternal, muitas vezes, né? Essas crianças, elas crescem e não sabem, no caso, por exemplo, das meninas, o que é ser uma esposa, o que é ser uma mãe, porque elas não convivem com as mães, né? Eles se tornam filhos de cadeira, filhos de creche, eles não têm a menor pista. E o mesmo acontece com os meninos também. Então eles acabam criando assim, uma tendência, um aumento dos distúrbios psiquiátricos, da psicopatia, da neurose, e principalmente da frieza e da impiedade no trato com o próximo. E, obviamente, também isso reflete também no trato com Deus. Acaba, pessoal, quem não ama o próximo também não ama Deus, né? Dizia São João, escreveu São João. E da mesma forma com os pais também. Às vezes os biógrafos não tocam muito no tema dos pais, mas aí tocou, né? O pai acaba sendo também aquele... embora hoje em dia, né, nós estamos no mês de agosto, daqui a pouco deve ser o Dia dos Pais, o tanto de desprezo, descrédito, desprestígio dos pais em geral, dos homens em particular, por todas as ideologias que demonizam, né, os homens, colocam todos os homens, isso que me revolta, né, todos os homens no mesmo balaio de pilantras, cafajestes, mulherengos, viciados, criminosos, agressores e outros, né, tipos de coisa, né? E sem contar que o pai é o exemplo de justiça,
de administração, de integridade, de honestidade, de coragem e, como o senhor leu alguns dias atrás, de honra. Essa coisa parece que desapareceu do cenário completamente, né? Acabou. Tem um militar, eu gosto de vez em quando ler os artigos dele, ele chama Coronel Frepagani. Fregapani. Ele foi um militar do exército na Amazônia, ele fez muita coisa ali na Amazônia, tem até uns livros dele, e ele cita muitas vezes isso nos artigos deles: aqueles que valorizam a vida mais do que a honra, ele há de perder os dois, ficar sem a vida e sem a honra. E curiosamente, assim, a gente vê também que esses santos, eles tiveram bons exemplos paternos, na sua maioria também, né? Que seria uma exortação, inclusive, aos pais para se tornarem presentes também na vida de seus filhos, tornarem-se realmente o chefe de família, servindo a Deus antes de mais nada, para poder servir melhor os seus súditos, vamos dizer assim, sua família, né? Tem uns textos que o pai competia a dar a bênção à família, aos filhos, à esposa. Você não vê isso mais. Na verdade, muitas famílias têm Bom, a pregação de maldição uns contra os outros aqui. Embolei a voz aqui. Eu tomei um relaxante muscular ontem. Até minha voz ela fica meio atrapalhada, porque dá com as dores nas costas. E aí a gente vê também, curiosamente, como interessante todas as virtudes diferentes, né, de certos tipos que realçam em certas pessoas, e que, unindo a sociedade, a gente forma mesmo com esses membros, essas virtudes, o corpo visto de Cristo. Isso. E aí, se o senhor puder acrescentar alguma coisa mais sobre as mães dos santos, os pais dos santos, né? Como são importantes na formação de filhos santos, né? E sem pais e mães santos não teremos filhos santos. E aquela coisa que o senhor fala: para educar as crianças precisamos educar primeiro os pais. Aí já pus a lenha na fogueira, o senhor pode riscar o fogo. Muito obrigado. Pois é. Obrigado você. Essas suas observações são importantíssimas, né? Nós vimos, por exemplo, na vida de São João Bosco, nós já lemos, né, a importância da mãe dele, né? A importância da mãe dele no apostolado dele, né? Como que ela seguiu São João Bosco em tudo que ele fez, né? E como que ela deu suporte, né, a São João Bosco, inclusive que o pai já tinha morrido muito antes, né, na infância de São João Bosco. E agora nós vemos o senhor de Boise e a senhora de Boise, né? Então, Márcio, o que acontece, a gente sabe, né, é que quando os inimigos da igreja se ajuntaram, as forças inimigas da igreja se concentraram para um ataque frontal que se situa pouco depois da Renascença, né, pouco depois da vida de São Francisco de Sales. Eles perceberam logo, né, uma das coisas mais importantes do ataque à igreja é o ataque à família, né? Porque a igreja é o grande sustentáculo da família cristã, né? Porque simplesmente é na família, né, que se dá os primeiros ensinamentos das virtudes cristãs, né? Então, pelo testemunho dos nossos inimigos, né, nós aprendemos o seguinte: como é que faz para mudar o mundo? Né? Essa é a grande pergunta hoje, né? Nós estamos hoje num mundo opressor, nós sentimos a opressão muito mais frequentemente, muito mais presente na nossa vida, talvez na atualidade, do que em outras épocas, né? E a pergunta que se faz, e muitos católicos se faz,
se fazem é o seguinte: como é que a gente vai mudar o mundo? Né? É sair nas ruas, é protestando, é tomando o caminho revolucionário? Não. Então, se a gente observar o que você acabou de falar, a coisa mais revolucionária que nós católicos podemos fazer é estabelecermos as famílias cristãs, reestabelecermos os valores cristãos na família. Não há nada mais revolucionário que isso. Isso é o caminho mais rápido para nós realmente causarmos uma mudança no mundo. Então, é do seio da mãe, é do seio da família que surgirá qualquer solução para o mundo. Então, porque, na verdade, o que o homem moderno quer são grandes obras, são grandes realizações, para que ele também seja, o ego dessa pessoa seja acariciado, né? Olha, mudar o mundo é uma coisa assim tão... Essa ação está tanto nos detalhes da vida cotidiana que as pessoas não percebem mais isso. Quer dizer, por que tenho até... Eu normalmente sou pessimista, mas por que eu tenho tanto otimismo em relação a todas essas confusões que nós vivemos hoje? Nós sairemos disso porque eu vejo que há hoje um número significativo de casais jovens que foram criados por esses pais malucos. Nós todos somos, eu fui pai maluco, né? Que estão retomando o velho caminho da família cristã. Por isso eu sou tão otimista em relação ao futuro. Mas eu não sou otimista em relação ao futuro daqui a 5 anos. Eu sou otimista em relação ao futuro daqui a 100 anos. Porque nós conseguiremos restabelecer essa cultura cristã, essa civilização cristã, desde que nós nos empenhemos nas nossas famílias. Nas nossas famílias. Nós precisamos hoje, mais do que em qualquer época, um apostolado de famílias. Um apostolado de famílias. Por isso, eu tenho muita preocupação com a nossa associação São Felipe Neri, né? Em manter essa característica da nossa associação como uma associação de família e não como uma associação de indivíduos. Porque a unidade básica da sociedade não é um indivíduo. Isso entrou na nossa cabeça por causa dos movimentos revolucionários, principalmente, inicialmente, da Revolução Francesa. Mas, se nós conseguirmos reverter todas essas tendências contra a família, não há como não ter sucesso. Não há como não ter sucesso. Porque nós temos as histórias para nos provar isso, né? Na vida dos santos, como você mesmo enfatizou, né? Nós temos que convencer as mulheres, as moças, que elas são centrais no restabelecimento da civilização cristã no mundo. Centrais. A mulher tem um papel muito mais importante do que o papel do homem nesse aspecto. É tanto assim que os nossos inimigos nos dão razão. Quando eles quiseram destruir completamente a civilização cristã, o foco deles foi em desencaminhar as mulheres. O foco foi convencer as mulheres que elas deviam sair de casa,
que elas deviam trabalhar, que elas deviam ter uma vida independente, que elas deviam ter uma vida em que elas pudessem competir com os homens em todos os seus afazeres, que a criação de filhos era uma coisa menor na vida da mulher, que a criação de filhos era uma coisa que denegria a função da mulher, que ela era rebaixada socialmente se ela não saísse de casa. E isso ficou muito mais evidente, obviamente, porque isso foi uma criação de séculos, mas ficou muito evidente a partir do final do século XIX, início do século XX. Foi aí que nós vimos todas as coisas que estão acontecendo agora, desabrochadas, todas as coisas nascerem. Né? Tudo isso desembocou na década de 60, que as mulheres queimavam sutiãs na rua, no Woodstock, na devassidão feminina que daí para frente ocorreu. Não é? Então, nós temos, para nós estabelecermos de novo a civilização cristã, é importantíssimo que a gente restabeleça a função da mulher na família e, portanto, no centro da civilização cristã. Não há a menor possibilidade de nós construirmos qualquer outra coisa senão através disso. E por isso que me é muito caro o trabalho com o apostolado dos pais das famílias cristãs. Né? Porque eu acho que se nós convencemos os pais a formarem famílias cristãs, o futuro estará garantido. O futuro estará garantido. Não há nada que você possa fazer no futuro mais importante do que isso. Não é? E é isso que eu tenho para falar, Márcio. Eu acho que, assim, o caminho está traçado. No mundo inteiro isso está claro, para os bons católicos. No mundo inteiro está claro. Que o apostolado tem que ser o apostolado das famílias. Não é? As famílias numerosas. Né? Nós vamos ganhar essa guerra porque nós vamos pôr muita gente boa nesse mundo. Muitas alminhas que vão para o céu. Não é? Por isso nós vamos ganhar essa batalha. Não é discussão de globalismo, de não sei o quê, de transhumanismo, entendeu? Não, nós temos que nos ater a nossa família e a criação dos nossos filhos. É só isso que Deus nos pede. Nada mais. E veja qual é a simplicidade da resposta cristã a todas as crises, a atual e a todas as outras. A simplicidade dessa resposta e desses atos é tão grande que o mundo não acredita que nós estamos falando a verdade quando a gente fala que nós precisamos apenas focar nas famílias. É simples assim. Não tem outra coisa para fazer. E nada há de mais efetivo do que isso. É isso, meu caro Márcio, que eu tenho para comentar. O Felipe tá te agradecendo aí, Márcio. Não, sim. É isso mesmo. Ó. Obrigado, Márcio, pelos comentários. Puxar a língua do professor, que complementou muito bem. Lembro sobre a desobediência da lei moral, que tem como consequência a deterioração das relações humanas, já que o Márcio citou sobre a queda na relação no caso dos jovens. Sim, claro. Né? Veja, uma boa família forma bons filhos. Uma má família forma maus filhos. Não tem... A regra é essa. Né? A luta tem que ser essa. Não há outro apostolado mais importante. Há vários tipos de apostolado, gente, que são meritórios. Mas para mim, pessoalmente, não há outro mais importante do que a reconstituição
da família cristã. Hoje nós não sabemos o que é isso. Nós só temos exemplo do passado. Nós temos que usar esses exemplos e reconstruir, reconstituir a família cristã. É daí que vão sair todas as soluções possíveis para o mundo. Não há outra coisa. Então, alguém tem outra observação a fazer? Outra? Pois bem. Obrigado aí pela... Deus lhes pague pela presença, pela paciência, pelas interessantes observações, perguntas que fazem da nossa discussão matinal uma coisa interessante, né? São a participação de vocês, certo? Então, na segunda-feira nós recomeçaremos a leitura na página 61, capítulo 2 da segunda parte desse livro. Então, todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora das Neves, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.